dia, senhoras e senhores. Hoje é 22 de outubro de 2020, são 8 horas. No Globo, Mandetta cita liderança tóxica e aconselha Pazuello a escolher o lado certo. Alvo de inúmeras pressões de Bolsonaro nos seus tempos de ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta falou à coluna do jornal sobre a atitude do presidente de desautorizar publicamente o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e cancelar a compra da vacina chinesa. A vacina está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan. No UOL, com mais de 13 mil óbitos em São Paulo, Russomano minimiza mortes na pandemia. No Metrópolis, Anvisa concedeu certificações de boas práticas à farmacêutica chinesa Sinovac. A empresa está à frente da produção de uma das possíveis vacinas contra a Covid-19 em fase de testes no Brasil. Na CNN, Bolsonaro diz que Pazuello fica e decisão do governo sobre a vacina chinesa é definitiva, pelo menos enquanto o STF não manda ele fechar a compra. Na revista Época, após 33 dias em cela com esgoto, Cristiane Brasil diz estar pobre e anuncia que lutará pelo direito das presas. Diz ela que você morre em vida, não existe ressocializar ninguém aí. Me questiono se a política me quer, afirma a filha de Roberto Jefferson. Tapa na cara, zombaria e drible. A reação de políticos democratas aos novos acordos entre Brasil e Estados Unidos. Pacto comercial firmado na última segunda-feira por Bolsonaro e Donald Trump foi rebatido com duras críticas e ameaças por membros do comitê responsável por gastos públicos e regras tarifárias na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. No jornal Valor, Márcio França diz ser único nome de centro sem sombra de 2022. Segundo o Márcio França, ele não é nem bolsonarista, nem comunista. Na verdade, ele está no Partido Socialista e diz que não é nem socialista, nem comunista. Muito pelo contrário. No Correio Brasiliense, disparo de propaganda pelo WhatsApp é proibido, mas candidatos tentam burlar. Apesar de banidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, ainda há candidato que utiliza os aplicativos para a campanha política e para disseminar mensagens maliciosas. Multa para quem oferece tal serviço pode ir até R$30 mil e quem se serve delas pode pegar até 8 anos de prisão. Na revista Veja, morto por complicações da Covid-19, o senador Harold criticava isolamento social. Apoiador de Bolsonaro, o senador em questão defendeu o presidente durante polêmica sobre medida de isolamento no início da pandemia e negou que fosse necessário isolamento social, defendia a cloroquina e agora está morto. Na Veja, para Fux, guerra de Dória e Bolsonaro pela vacina chegará à justiça. Ministro avaliou a crise em entrevista à TV Justiça na tarde desta quarta-feira. Em entrevista à TV Justiça na tarde de quarta-feira, o presidente do STF, Luiz Fux, falou sobre o evento do STF com ONU e Oxford e diz que pretende apresentar trabalho do Supremo em julgamentos relacionados à Covid-19. Na Veja, Covid-19, servidores querem monitorar 250 convidados de festa no Itamaraty. Na verdade, o Sinditamaraty, Sindicato dos Funcionários do Itamaraty, reclamam de risco aos funcionários, imposto, obviamente, pelo chanceler bolsonarista Edson Araújo. E no Globo, o Ministério Público quer informações da CPI das fake news. O Ministério Público Federal quer que a CPI das fake news compartilhe o que já apurou sobre anúncios feitos por empresas públicas em sites acusados de espalhar fake news.
o número de candidatos nas eleições municipais aumentou 12% na comparação com 2016. Embora não haja democracia sem eles, a imagem dos políticos nunca foi muito boa e tem piorado. Ainda assim, a carreira política continua atraindo muita gente. No Globo, candidata a vereadora pelo PSOL registra boletim de ocorrência por ameaça de morte e crime de LGBTfobia. E o candidato a prefeito de São Paulo, Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, diz que vai ter que mudar de comportamento se for eleito prefeito de São Paulo. E a filha de Antony Garotinho diz que não deslancha na campanha eleitoral por causa do seu nome. Com maior parcela do fundo eleitoral, PSL, partido pelo qual Bolsonaro se elegeu, fracassa em capitais e vê briga interna por recursos. Ainda no Globo, mensagens falsas sobre urna eletrônica voltam a circular. No Estadão, a rede vai ao Supremo para obrigar Bolsonaro a comprar a vacina chinesa. E o Russomano, candidato a prefeito de São Paulo, apoiado por Bolsonaro, tem carros e imóveis bloqueados pela Justiça desde 2016. Senador flagrado com dinheiro na cueca negociou avião da FAB para transportar equipamentos de proteção individual de empresa investigada por superfaturar esse equipamento. Na Folha, petição solicita que o Supremo considere inconstitucional a revista íntima em visitas a presídios. Militância bolsonarista fez apoio à vacina contra a Covid-19 cair de 70% para 26% nas redes sociais. Influenciadores alinhados ao presidente contribuíram com 31% das postagens. Lei pode permitir compra de vacina chinesa sem registro da Anvisa. Recurso começou a ser considerado por governadores depois que Bolsonaro passou a atacar a vacina chinesa. E o Bolsonaro sabia da compra da vacina chinesa, mas recuou quando os apoiadores dele nas redes sociais começaram a criticar. Aí ele desiste da compra da vacina e desautoriza o ministro da Saúde e finge que não sabia de nada. Fala de fundadora do Nubank sobre negros mostra incompreensão, dizem especialistas. Cristina Junqueira diz que não dava para nivelar por baixo contratando negros sem experiência. Mais pobres nas metrópoles perdem 32% da renda na pandemia e ricos perdem 3%. Ou seja, a pandemia foi mais cruel com quem era mais pobre, mais frágil. E o Donald Trump enfrenta hoje Joe Biden em último debate com a Suprema Corte como trunfo. Baixo entusiasmo e medo da pandemia podem aumentar a abstenção na eleição deste ano, dizem especialistas. Russomano se alinha de ponta a ponta ao bolsonarismo, de ministros à pandemia. O candidato a prefeito de São Paulo, apoiado pelo Bolsonaro, reforçou o discurso antidória e acenou à militância. E a Fundação Palmares sai em defesa de funcionário que minimizou o sofrimento dos negros quando eram escravos. E o pessoal pedirá que o Ministério Público investigue o vice de Bruno Covas, prefeito de São Paulo, por suspeita de envolvimento na máfia das creches em São Paulo. Após pressão de Bolsonaro, o Ministério da Economia autoriza concurso para 2.000 vagas na Polícia Federal. Em meio à crise da vacina, Alexandre Padilha, pelo PT de São Paulo, deputado pelo PT de São Paulo, protocola pedido para convocar Pazuello a ir explicar crise da vacina no Congresso. E, por fim, secretários de saúde
culpam Bolsonaro por crise das vacinas e defendem permanência de Pazuello. Secretários mantiveram nesta quarta-feira os mesmos elogios que vinham fazendo ao ministro da Saúde. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.